Bem-vindos a mais um vídeo da série Questões de Matemática para Colégio Naval, EPICAR e Colégio Militar Ensino Médio. Nesse vídeo, que é sobre geometria, eu vou apresentar o famoso Teorema de Ptolomeu. Então, o que temos aqui? Temos aqui uma circunferência, esse quadrilátero em azul, que está inscrito na circunferência, e temos aqui os valores dos lados A, B, C e D, e aqui as diagonais que valem M, N. Esse tipo de quadrilátero é chamado quadrilátero inscritível, porque ele está inscrito num círculo, né? Nem todo quadrilátero é inscritível, né? Então, o quadrilátero, para ser inscritível, ele tem que ter determinadas relações entre os seus ângulos, que eu vou recordar daqui a pouco. Então, o Teorema de Ptolomeu diz o seguinte, que num quadrilátero inscritível, o produto das diagonais, aqui M vezes N, são as diagonais, é igual à soma dos produtos dos lados opostos tomados 2 a 2, quer dizer, A vezes C mais B vezes D. Olha aqui quem são A e C. A e C são esses dois lados opostos, e B e D são outros dois lados opostos. Então, esse é o Teorema de Ptolomeu. Puxa, caiu uma questão na prova do Colégio Naval desse ano, 2017, que você tinha que usar isso. Lembra dessa questãozinha aqui? Eu resolvi aqui no canal. E você, para poder resolver essa questão, você tinha que calcular o valor da diagonal BD. E não dava para você calcular sem usar esse Teorema de Ptolomeu, tá? Então, você tinha que saber o Teorema de Ptolomeu para poder resolver essa questão. Agora, olha só que interessante. Isso aqui é um trecho do programa de matemática do Colégio Naval. E observe que ele não fala o nome de nenhum teorema, tá? Isso é comum. São todos teoremas, né? Então, em vez de falar o Teorema de Pitágoras, Teorema de Ptolomeu, Teorema de Tales, ele dá os nomes das matérias. Ó, quadriláteros, ó, quadrilátero inscritível, tem que saber. Relações métricas no círculo, relações métricas nos quadriláteros. É um programa razoavelmente detalhado, mas ele não faz referência direta aos teoremas que você tem que saber. Então, o fato de não aparecer o nome de um teorema não quer dizer que você não seja obrigado a estudar. Tem que saber isso. Olha só, por exemplo, aqui um trecho do programa da prova da EPICAR, tá vendo? Ele só fala uma vez a palavra quadriláteros, mas ele não detalha isso. Olha aqui, estudo dos polígonos em geral, dos triângulos e quadriláteros em particular. Então, o programa é muito genérico, né? Muito resumido. Então, você não pode deixar de estudar pelo fato de não aparecer escrito no programa. Então, apesar de ter apenas essa referência a quadriláteros, né? Olha só o que aconteceu recentemente na prova da EPICAR. Caiu uma questão agora em 2017 que você tinha que fazer uma rotação no plano cartesiano. Puxa vida, então isso aqui não tem no programa? Ele fala em rotação, mas ele não fala rotação no plano cartesiano. Então, a rigor não deveria cair essa questão? Você vai poder reclamar e pedir anulação? Claro que não. Olha só essa outra questão que caiu na prova de matemática da EPICAR, na parte de geometria. Essa questão, você para resolver, você tinha que usar quadrilátero inscritível. Poxa, então apesar dele só falar quadriláteros, você tinha que saber que são vários tipos de quadrilátero, quadrilátero inscritível, quadrilátero circunscritível, o Teorema de Ptolomeu e etc. e vários outros teoremas. Então, não vai deixar de estudar pelo simples fato de não estar explícito no programa. E olha só essa outra aqui, que você tem que saber pirâmide. Puxa vida, pirâmide é geometria espacial, matéria do ensino médio, então não deveria cair. Nada disso, eles colocaram mesmo assim, apesar de não estar no programa, dá para você resolver isso aqui somente usando Pitágoras. Então não pode ficar dando desculpa para não estudar, tá? E olha só, isso aqui é um trecho do programa da prova de matemática do Colégio Militar Ensino Médio. Olha só, ele nem fala na palavra geometria. Ele fala aqui números reais, cálculo algébrico, Teorema linear de Tales e de Pitágoras, semelhança e trigonometria. Poxa, ele não fala nada. Então, se você for seguir ao pé da letra esse programa, você vai ficar achando que não cai nada de matemática, não cai nada de geometria no colégio militar.
Não cai sim. Por exemplo, aqui não fala nada de círculo e circunferência, tá vendo? Entretanto, olha aqui uma questão que caiu em 2014 na prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, ensino médio, né? Você tem que saber áreas, que não está explícito no programa, você tem que saber a área do segmento circular, tem que saber fazer cálculos aqui com área de círculo. Pois é. Então você quer uma receita para o insucesso? Receita para o insucesso é você olhar uma questão e falar assim, não, isso aqui eu não preciso estudar porque não cai na minha prova. Não faça isso. Você deve conhecer esses assuntos todos que são apresentados, porque mesmo que não caia na prova, você terá adquirido habilidade geométrica para resolver as demais questões. Isso para qualquer parte da matemática, né? Na álgebra a mesma coisa, na aritmética a mesma coisa. Tá ok, então vamos ver a demonstração do teorema de Ptolomeu. O teorema de Ptolomeu fala a respeito do quadrilátero inscritível. Nem todo quadrilátero é inscritível, né? Quer ver? Eu vou desenhar um quadrilátero aqui que não é inscritível. Esse quadrilátero aqui, por exemplo, ele não é inscritível. A gente não consegue desenhar os 4 vértices simultaneamente localizados numa circunferência. 3 vértices a gente sempre pode, né? Quer dizer, todo triângulo é inscritível. Então você poderia, por exemplo, colocar esses 3 vértices aqui inscritos num triângulo. 3 vértices sempre dá para fazer. Agora, o 4º vértice não tem como, né? Ele vai ter que ficar fora da circunferência. Então não tem jeito, não tem como colocar os 4 vértices simultaneamente localizados numa circunferência. Para o triângulo sempre dá, mas para o quadrilátero nem sempre. É preciso que seja observada uma condição para que o quadrilátero seja inscritível. A condição é essa aqui. Esses ângulos opostos, eles têm que ser suplementares. Por que eles têm que ser suplementares? Olha, porque esse ângulo aqui é um ângulo inscrito nesse arco todo aqui. Ele vale a metade desse arco. Então esse ângulo aqui vale a metade desse arco. E esse outro ângulo aqui, que eu vou deixar agora em verde, ele vale a metade desse outro arco aqui. Acontece que esses 2 arcos juntos somam 360 graus. E como cada ângulo desse vale a metade do seu arco correspondente, né? É ângulo inscrito, vale a metade do arco. Então, se você somar esses 2 aqui, que somam 360, e pegar as metades, vai dar uma soma 180. Então, os ângulos opostos são suplementares. Eles somam 180 graus. A mesma coisa se você pegar esses outros 2 ângulos, né? Esse ângulo aqui vale a metade deste arco aqui. E esse aqui vale a metade desse outro arco aqui. Você já sabe disso, né? Então essa aqui é a condição para que um quadrilátero seja inscritível. Agora, tem consequências. Às vezes você não consegue enxergar esses 2, mas você pode enxergar, por exemplo, esses ângulos aqui, ó. Se você enxergar 2 ângulos como esses aqui, você também terá provado que o quadrilátero é inscritível. Por quê? Esses 2 ângulos aqui estão opostos ao mesmo arco, tá vendo? Então, quando você enxerga 2 ângulos assim, entre lado e diagonal, subentendendo a mesma corda e o mesmo arco, né? Então, você terá também um quadrilátero inscritível. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma circunferência aqui, vamos fazer um quadrilátero inscritível e vamos tentar provar o teorema de Ptolomeu. Então temos aqui um quadrilátero inscritível com os lados A, B, C e D. Vamos traçar diagonais. Diagonais valendo M e N. Vamos que essa diagonal aqui seja M, essa aqui, e que a outra seja N. O que a gente quer demonstrar é isso aqui, que M vezes N é igual a vezes C mais B vezes D. Muito bem, a demonstração do teorema de Ptolomeu é bem simples. Ela gasta poucas linhas, mas ela é muito difícil de enxergar, tá? Eu não sei como é que o Ptolomeu teve essa ideia.
A ideia não estava nem dentro da cartola do mágico, estava guardada junto do bate-escudo. Rápido, homem, para trás do bate-escudo. Então, eu mesmo não consegui fazer a demonstração do Ptolomeu, tá? Quer quebrar a cabeça um pouco? Pausa o vídeo e tenta provar o teorema de Ptolomeu. É bem legal. A demonstração consiste no seguinte. Tá vendo esse ângulo aqui? Eu peguei arbitrariamente um ângulo entre um lado e uma diagonal, tá? Esse ângulo aqui está inscrito nesse arco correspondente a essa corda D, a esse lado D. Vamos fazer o seguinte. Eu vou formar um ângulo igualzinho a esse entre este lado e um segmento aqui, vamos dizer, um segmento daqui para cá. Pronto, então eu tracei arbitrariamente esse segmento aqui, desse vértice até um ponto aqui da diagonal, de tal forma que esse ângulo seja igual a esse. É como se eu pegasse esse ângulo e fizesse uma cópia desse ângulo aqui. E aí observe o seguinte, esses dois ângulos aqui são iguais, que eu tracei iguais. Agora observe que existem aqui nessa figura outros ângulos iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele subentende a corda A. Ele é inscrito nesse arco aqui, correspondente ao lado A do quadrilátero. Agora esse outro ângulo aqui também, ó. Ele é igualzinho, né? Porque ele está inscrito no mesmo arco. Vamos marcar esse arco aqui. Então esses dois ângulos que eu coloquei aqui, eles são iguais porque eles estão inscritos no mesmo arco. Esse e esse aqui. Agora olha só que aqui tem dois triângulos semelhantes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de X. E esse outro pedacinho aqui eu vou chamar de Y. Tá, então olha só dois triângulos semelhantes aqui. Esse triângulo é semelhante a esse outro triângulo aqui. Por que que eles são semelhantes? Porque eles têm esses dois ângulos aqui iguais, porque eu construí desse jeito. Eles têm esses dois ângulos aqui iguais, porque eles estão inscritos no mesmo arco. E é claro que o terceiro ângulo vai ter que ser igual também, né? Se já tem dois ângulos iguais, é óbvio que o terceiro vai ser igual também. Tá, vamos dar nome para esses pontos aqui. Vamos chamar isso aqui ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Pronto. Então a gente tem isso aqui, o triângulo ABP é semelhante ao triângulo ADC. Então vamos armar a semelhança? Olha só. Oposto ao ângulo vermelho no triângulo menor, que é o X, está para o oposto ao mesmo ângulo vermelho nesse outro triângulo maior, que é o D. Assim como o oposto ao preto, que é nesse triângulo menor, que é o B, está para o oposto ao preto nesse outro triângulo maior, que é o M. Então daqui a gente tira que o X vale BD sobre M. Esse é o X. Agora olha só, tem mais dois triângulos semelhantes aqui. Aliás, está cheio de triângulos semelhantes nessa figura. Agora a mesma figura, só que dessa vez você vai olhar para os seguintes triângulos. Esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. O triângulo que está marcado de amarelo e o triângulo que está marcado de azul. Olha só os ângulos iguais. Ó. Esse ângulo aqui está oposto a esse arco AB, oposto ao lado B. Esse outro ângulo aqui também está oposto ao mesmo lado B, ao mesmo arco AB. Então esses dois ângulos aqui são iguais, no triângulo amarelo e no triângulo azul. Agora olha esses ângulos aqui em cima. Esses dois aqui são iguais, porque eu tracei iguais, né? Vamos chamar isso aqui de alfa e aqui de alfa, são iguais. E esse aqui do meio vamos chamar de beta. Então olha só, nesse triângulo amarelo, esse ângulo aqui de cima vale alfa mais beta.
E no triângulo azul, você também tem aqui em cima um ângulo valendo alfa mais beta. Poxa, então esses triângulos são semelhantes, né? Eles têm esses dois ângulos aqui iguais, porque são opostos ao mesmo arco. Esse segundo ângulo vale aqui alfa mais beta e aqui vale alfa mais beta. Então é claro que o terceiro ângulo vai ser igual também, né? Então nós temos a semelhança desses dois triângulos aqui, o amarelo e o azul. Quer dizer, o triângulo ADP é semelhante ao triângulo ABC. Tá, então vamos marcar a semelhança, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que agora a gente vai fazer com Y, tá? O lado oposto ao ângulo alfa mais beta no triângulo amarelo é o Y. Está para o lado oposto ao ângulo alfa mais beta no triângulo azul, que é C. E aqui a gente tem o terceiro ângulo, que eu não falei, né? Esse terceiro ângulo, é claro que vai ser igual a esse terceiro ângulo aqui também. Então vai ficar assim como o lado oposto a esse tal terceiro ângulo nesse triângulo amarelo, que é A, está para o lado oposto ao tal terceiro ângulo no triângulo azul, que é a outra diagonal, que é M. M. Então daqui a gente tira que o Y vale AC sobre M. E olha só, temos aqui o valor do X e o valor do Y, que é essa outra parte aqui, X e Y. E a soma do X com Y dá a diagonal N. O X mais Y dá a diagonal N. Então a soma desses dois valores aqui é N. Então isso vai ficar assim, ó. N é igual a isso, BD sobre M, mais AC sobre M. Multiplica todo mundo por M, vai cancelar esse denominador, você vai ficar com M vezes N é igual a BD mais AC. Então, aí está a demonstração do Teorema de Ptolomeu. Olha, no fim das contas, o que você tem que saber é a fórmula. Agora, é muito mais fácil você lembrar da fórmula se você fez a dedução ou então assistiu a dedução, como eu mostrei aqui, do que se você simplesmente pegar a fórmula e botar lá no meio do montão de outras fórmulas para decorar, né? Por isso que é sempre bom você, a cada fórmula, a cada teorema, a cada resultado da matemática, você assistir a demonstração, tentar demonstrar se possível. Assim você vai estar desenvolvendo o seu raciocínio geométrico. Então agora que você já viu a demonstração do teorema, resolva lá a questão que usa isso aqui da prova do Colégio Naval. Eu coloquei aqui o link na descrição do vídeo, o link para a prova completa. Aí você procura lá, é a questão número 11 que tem que usar isso aqui, tá? Bons estudos!